Bom dia, meus amados ouvintes, meus irmãos e a todos vocês que sempre têm dedicado um tempo para ouvir a palavra de Deus, para nós estudarmos juntos a palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham uma boa semana ou tiveram uma boa semana, que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês nesta próxima semana que nós estaremos entrando. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, por mais esse dia de vida que o Senhor está concedendo a cada um de nós. Obrigada, Deus, porque nós sentimos que o Senhor está conosco, o Senhor tem nos abençoado dia após dia. As tuas misericórdias, Deus, têm se renovado nas nossas vidas. O teu cuidado, o teu carinho, o teu sustento. E eu quero orar por cada pessoa, cada um de seus familiares, que estarão nos acompanhando, que estarão ouvindo esta palavra. Que esta palavra possa trazer conforto, possa trazer paz, alegria, mesmo nesse momento que nós estamos vivendo. Mas que a tua graça, Deus, a tua misericórdia, possa se renovar na vida dos meus irmãos, de todos os nossos ouvintes. Muito obrigada, Deus, porque mesmo com as dificuldades, nós podemos ler a tua palavra, nós podemos estudar a tua palavra. Te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a Tereza Braz, eu sou membro da Igreja Batista em Braz Cubas e eu sirvo a Deus na Escola Bíblica Dominical como professora da classe Boas Novas. Eu agradeço a vocês que têm estado sempre conosco. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus e hoje nós vamos continuar no capítulo 8, dos versículos de 28 a 34. Domingo passado nós vimos sobre várias curas que Jesus efetuou, a cura do leproso, o servo lá, o criado do centurião, nós vimos a cura da sogra de Pedro, e nós estudamos também Jesus exercendo o seu poder sobre a natureza. Hoje nós vamos continuar estudando e nós vamos ver o poder de Jesus sobre os demônios, a cura que Jesus efetuou em dois homens endemoniados. Está no capítulo 8, dos versículos 28 a 34, e também no Evangelho de Marcos 5, de 1 a 20, e em Lucas 8, 26 a 39. Só quero lembrar que nós falamos que algumas destas parábolas, desses ensinos de Jesus, nós vamos estar estudando juntos também com o Evangelho de Marcos e de Lucas, porque eles são similares. O Evangelho de João nós estaremos estudando futuramente à parte, tá bom? Então nós vamos ver a cura deste endemoniado, o poder de Jesus sobre os demônios. Após Jesus acalmar a tempestade ali no mar da Galileia, ele saiu com os discípulos, partiu para um outro lado do mar. E eles chegaram na praia de Gadara. E ali nesta cidade, Gadara, que era uma cidade grande, uma cidade que ali na região de Decápolis, moravam muitas pessoas. Inclusive, ela era uma cidade grega, mas também judeus habitavam nela. Muitas vezes Gadara serviu de ponto de encontro para reunião de pessoas, de homens miseráveis e possessos de demônio. É uma cidade conhecida na época por pessoas atormentadas por muitas doenças. E eles viviam, esses endemoniados, eles viviam sempre no cemitério, nos sepulcros, nas rochas, tentando se esconder da sociedade devido ao seu estado difícil para viver em sociedade. Dentro do município de Gadara existia outras cidadinhas ou outra cidade, uma delas era Gerasa. E por isso que na Bíblia nós lemos muitas vezes os gerazenos, os gadarenos e também os gergesenos. Creio que vocês já devem ter lido, ter encontrado estes nomes aí na Bíblia. Foi para essa cidade de Gadara que Jesus então atravessou para o outro lado e foi ali com os discípulos. E tanto Mateus quanto Marcos e Lucas, eles narram que
o homem possesso de demônio, por muito tempo, ele vivia atormentado. Ele era um homem violento, que ele não podia, ninguém podia passar por perto dele. Ele vivia sempre preso para não amedrontar a sociedade. E mesmo assim, esse homem feroz, esse homem violento, ele quebrava as cadeias, as correntes que ele era amarrado, e então ele era um terror de certa forma para a sociedade. Ele não se vestia com roupas e morava nos sepulcros, como nós falamos há pouco, a cidade onde as pessoas moravam então no cemitério e nos sepulcros. E eram os demônios que o impelia para ir para os desertos, para ir ali para os sepulcros e morar, viver assim, ausente da sociedade. Eu fico pensando que Jesus e os seus discípulos, eles conheciam aquele lugar, principalmente Jesus. Ele sabia daquele lugar, daquela cidade, que era perigoso, que era difícil, ninguém gostava de viajar, de passar por ali. Então era uma região assim, muito perigosa. Mas foi o próprio Jesus que então chamou os seus discípulos para que eles atravessassem ali para o outro lado. Imagina você passando num lugar desse ali, sair alguém do sepulcro ali, do cemitério, e você então ficar sem saber, louco, correndo, violento. O que você faria? Eu me assustaria e creio que todos nós nos assustaríamos, né? Talvez nós até entrássemos em pânico, nós iríamos ficar amedrontados, iríamos ficar assim, em pânico mesmo. Mas eu quero destacar um detalhe aqui para nós. Quando Jesus ele menciona esses dois endemoniados, ele menciona Mateus, por exemplo, ele menciona dois, mas Lucas fala que era apenas um endemoniado. Isso não é divergência na Bíblia entre Mateus e Marcos e Lucas. Mateus ele deve ter se ocupado em a cura de um endemoniado num relato só, ou dos dois endemoniados num relato só. Talvez em duas ocasiões que Jesus operou esse milagre, não sabemos exatamente, mas a verdade é que o que eu quero destacar é o poder de Jesus sobre os demônios. O importante também é nós pensarmos que os 3 evangelhos que registram essa história foi para demonstrar que o Filho de Deus estava havia chegado, o Messias Todo-Poderoso, inclusive o seu poder sobre Satanás, sobre os demônios, o Messias estava ali presente. Era isso que Jesus então estava ensinando na prática para os seus discípulos. Mas o que hoje nós podemos então pensar verdadeiramente dessa história? Primeiro lugar, é reconhecer que Jesus é o Filho de Deus Todo-Poderoso. Os demônios também, vocês sabem, creio que vocês já leram isso na Bíblia, eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Tanto que aqui, em Mateus 8, 29, em Marcos 5, 7 e em Lucas 8, 28, os 3 evangelistas falam assim, quando os demônios viram que Jesus estava vindo, eles falaram assim: que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? Lá em Tiago 2,19, nós encontramos que Tiago, ele expõe ali sobre a fé. Ele fala de uma fé real, uma fé na pessoa de Deus como Salvador. Tiago declara que os demônios também creem e eles também se estremecem. Por quê? Tiago então fala desta fé em Deus, essa fé que você precisa demonstrar com obras, porque os demônios também creem. Não basta apenas crer na existência de Deus, é necessário crer e se envolver em um compromisso sério com Ele, em um compromisso de espírito, alma e corpo, porque os demônios também creem. Nós vamos ver no decorrer dessa história aqui, o que aqueles demônios, eles fizeram quando eles viram que Jesus estava se aproximando dali. Em quarto e último lugar, nós vamos ver o resultado de quem vai ao encontro de Jesus. Tanto Mateus quanto Marcos e Lucas, eles registram que aquele homem saiu ao encontro de Jesus,
Foi o homem que tomou a decisão de ir ao encontro de Jesus. Independente dos problemas, das circunstâncias, até mesmo sobre o controle de demônios, é importante ir ao encontro de Jesus. O homem foi ao encontro de Jesus e o resultado foi que o povo viu é que aquele que era endemoniado, ele era marginalizado pela sociedade, como nós já falamos no início. Sem juízo, era violento, agora ele estava em perfeito juízo, sentado com roupas aos pés de Jesus, rogando para acompanhar Jesus e desejoso de seguir a Jesus e estar com Jesus. Jesus então orienta a ele: vai para tua casa, vai para tua terra e fala o que o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. O homem obedeceu e foi para Decápolis, a região ali próxima onde ele morava. E ele contou aos seus o que Jesus fez na vida dele. Assim, vimos anteriormente o poder de Deus sobre a natureza, acalmando a tempestade, e agora vimos o poder de Jesus sobre os espíritos maus e os demônios. Então, aquele homem, ele obedeceu a Jesus, ele contou para os seus familiares. É isso que o cristão precisa fazer também, contar o que Jesus fez na sua vida, a transformação que Jesus operou em sua vida. Nós vamos continuar agora no capítulo 9, versículos de 1 a 8. Poder para perdoar pecados e curar a paralisia. Mais uma cura de Jesus nós vamos ver aqui, e o perdão para os pecados. Nós encontramos este relato em Mateus 9, de 1 a 8, Marcos 2, de 1 a 12 e Lucas 5, de 18 a 26. Em Mateus 8, 34, nós lemos que logo após que Jesus curou então o endemoniado gadareno, ele foi rejeitado, ele saiu rapidamente, os gadarenos o rejeitaram, ele saiu e então ele atravessou novamente o mar da Galileia e foi para Cafarnaum, que era também uma cidade ali bem próxima, onde ele realizou muitos milagres. Quando a multidão soube que Jesus estava outra vez em Cafarnaum, possivelmente até na sua casa, porque Jesus morou ali em Cafarnaum. Se vocês verem lá em Marcos 2, 1, a gente tem uma ideia de que possivelmente ele estivesse na sua casa. Muita gente foi para a porta da casa para ver os sinais que Jesus estava fazendo. Inclusive, o paralítico que estava ali atrás da multidão, ele não podia andar sozinho, não podia aproximar-se de Jesus, mas ele estava ali também junto com a multidão. E por que ele estava ali? Porque ele queria ser curado. E Deus age sempre com poder e graça, e assim ele proveu todos os recursos, todos os meios para que o paralítico pudesse estar diante dele. Pois para Deus, o Todo-Poderoso, nada é impossível. Parecia impossível para o paralítico estar diante de Jesus, mas Deus proveu tudo para que ele ali pudesse estar. Fisicamente, a multidão impediu que o paralítico se aproximasse de Jesus, mas Jesus, que estava por ali, como falamos, ele pôde fazer com que o paralítico se aproximasse dele. Jesus é o Filho de Deus. Ele vê o interior da pessoa, a fé daqueles 4 homens, amigos do paralítico, a fé do paralítico. E ele então, mediante a fé do paralítico, Jesus diz a ele: filho, perdoados são os teus pecados. Os 3 evangelistas registram esta palavra de Jesus. Mas vamos pensar nessa história. É que quando o homem pela fé recebe Jesus como seu Salvador, a primeira bênção que ele recebe é o perdão de seus pecados passados até aquele momento que ele converteu-se a Jesus Cristo. Veja que os 3 evangelistas, eles colocam esta frase no plural: perdoados são os teus pecados. Ou seja,
todo o pecado passado. Há uma linha divisória entre o antes e o depois. Infelizmente, mesmo sendo cristão, o homem continua pecando e vai pecar até que ele saia desse corpo, desta carne pecaminosa. Nós, os cristãos, não deveríamos pecar, mas pecamos. E então é necessário todos os dias, ou quando nós pecamos, confessar os nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo, um a um. Porque os pecados passados, quando convertemos, eles são perdoados. Mas os pecados presentes que nós cometemos, nós precisamos cada dia, cada momento, cada instante que o Espírito Santo fala ao nosso coração, nós devemos confessar um a um diante do nosso Deus. Pedir que Ele perdoe os nossos pecados. Ele conhece e Ele sabe até onde o nosso coração é sincero em pedir perdão pelos nossos pecados. Aí você poderia pensar, mas que tipo de pecado que nós pecamos? São vários, né? Uma coisa que às vezes a gente nem percebe. Quando você está no trânsito, você às vezes é fechado por um outro veículo e aí você fica nervoso, você tem aquela vontade de soltar uma palavra ou então descer às vezes até do carro e se entender com a pessoa e você fica muito irado, você fica às vezes magoado com aquilo. Se você guardar esta ira, se você continuar magoado com isso, se aquilo estiver te fazendo mal, aquilo foi pecado. Aquela palavra que você pensou em falar pode ser um pecado. Nós já vimos que quando Jesus veio, ele trouxe uma nova legislação para o cristão. Quando nós estudamos lá sobre o adultério, ele falou que só em você pensar, em você olhar, você já estaria pecando. Então, quando no trânsito, se nós pensamos, nós ficamos irados, muitas vezes nós podemos também estar pecando. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é com a atitude de Jesus em perdoar os pecados daquele paralítico. Ele, quando ele perdoou, ele não foi muito bem aceito, ele foi praticamente estranha a atitude dele, porque aqueles 4 amigos do paralítico e a multidão, todos estavam pensando, esperando que ele fosse então realizar ali a cura, inclusive os fariseus. O caso e a intenção dos 4 homens em fazer todo aquele esforço era levar aquele doente até a presença de Jesus para que ele fosse curado da paralisia. E Jesus então diz calmamente: filho, perdoados são os teus pecados. O que é que está acontecendo? Acredito que toda a multidão, inclusive os escribas e fariseus, eles pensaram nessa situação. Por que Jesus está perdoando pecados? Ele não tem autoridade para perdoar pecados, senão Deus. Porque era assim que os fariseus eles entendiam das Escrituras. Mas Jesus, como Filho de Deus, o próprio Deus, ele perdoou os pecados daquele paralítico. Jesus, ele sabia, ele conhecia o coração daquele homem. Mesmo que os fariseus ali no seu coração, Jesus diz que eles no coração, eles proferiram blasfêmia contra Jesus. Não se submeteram à autoridade de Jesus em perdoar aquele paralítico. Mesmo assim, Jesus então perdoou os pecados daquele paralítico. Uma terceira coisa que nós podemos ver aqui é que diante destas acusações da plateia, Jesus ele fez uma indagação. Ele não respondeu diretamente. Eu acho interessante que Jesus sempre respondia às indagações que eram dirigidas a ele com uma outra pergunta. Então ele perguntou para todo mundo, inclusive para os fariseus: o que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados, ou levanta-te, toma o teu leito, toma a tua cama e anda. Sabemos que para o Filho de Deus nada é difícil, pois ele tem poder, ele tem autoridade sobre toda a terra. Em Lucas 5:24 nós podemos ver isso. Para perdoar pecados, e então Jesus
completou para a sua obra, ordenando ao paralítico. Para completar a sua obra, ele ordenou ao paralítico: eu perdoei os pecados, agora eu vou fazer com que a população veja que eu tenho poder em nome do meu Pai para perdoar, para fazer com que ele se levante e ele ande. Então Jesus ordena para ele: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aquele paralítico obedeceu. Ele levantou, tomou o seu leito, e está escrito nos 3 evangelhos que todos ouviram sair e ir para a casa dele e ficaram pasmados e glorificavam a Deus, porque eles nunca tinham visto coisa semelhante. O que nós podemos aprender então sobre essa história e que há uma diferença entre milagre e sinal. Milagre é algo invisível que só Deus e Jesus eles podem ver lá no coração do homem. Quando Jesus disse ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ocorreu o maior milagre. Algo que o paralítico sentiu e a multidão não sentiu, nem os fariseus e nem os escribas sentiram, eles não perceberam. Mas aquele homem e Jesus sabiam muito bem o que estava acontecendo naquele coração. Quando o homem, pela fé, recebe Jesus como seu Salvador e seus pecados são perdoados, ocorre um milagre, o milagre maior, algo invisível que o mundo não vê. Em seguida, ocorreu o sinal, quando algo visível a humanidade, o mundo pode ver. Quando Jesus ordenou aquele paralítico para que ele se levantasse e fosse para a casa dele, ele imediatamente se levantou diante de todo mundo viu e ficou admirado dele se levantar e sair andando com a sua cama para ir para a sua casa. Então, nós vemos que o poder de Jesus, ele se manifesta diante da fé que o homem tem nele. A multidão não percebeu nada quando Jesus começou a conversar com aquele homem e falou que os pecados deles estavam perdoados. Só pôde crer ou ver quando aquele paralítico ele se levantou e saiu andando. Assim, Jesus realizou mais esse milagre mediante a fé dos 4 amigos do paralítico e a própria fé do paralítico, demonstrando seu poder em perdoar pecados e curar a enfermidade física. O paralítico foi a Jesus para buscar a cura física, mas ele também recebeu a cura espiritual, o perdão dos seus pecados. Assim é Jesus, ele completa a sua obra de um jeito ou do outro. Jesus sempre faz as coisas grandes e firmes, as coisas maravilhosas na vida de cada pessoa. Muito bom, agora nós vamos continuar em Mateus 9, de 9 a 13. O chamado de Mateus, o cobrador de impostos. Está registrado em Mateus 9, de 9 a 13, em Marcos 2, 14 a 17 e Lucas 5, de 27 a 32. Nesses versículos, Jesus vai ensinar e explicar aos seus discípulos o motivo do seu ministério e de sua vinda ao mundo. Ele diz lá em Mateus 5, 13, eu não vim chamar justos, mas os pecadores. Nós já estudamos lá em Mateus 5 sobre isso, né? E quando Jesus também chamou Simão Pedro, chamou André, chamou Tiago e chamou João. Aqui nós vamos encontrar então Jesus chamando Mateus, o cobrador de imposto, para ele continuar sendo seu discípulo, continuar acompanhando o seu trabalho. Nós vemos que quando Jesus chamou Mateus estava a serviço na coletoria, no posto onde ele trabalhava. Ele imediatamente se levantou e seguiu a Jesus. Mateus, nós sabemos que ele era judeu, mas ele exercia uma profissão que não era judaica e nem bem vista pelos judeus. Ele era cobrador de impostos para o governo romano, para o grande
dominador de Israel e do mundo da sua época. Então, quando ele foi chamado, isso foi assim até uma afronta, vamos dizer, para os judeus, ele sendo judeu, sendo chamado para estar ali. Mateus, nós percebemos que ele tinha uma posição assim bem graduada, por ele ser cobrador de imposto. Ele era um homem honrado por sua profissão, ele tinha uma boa segurança financeira, boa posição social, mas ele abriu mão de tudo para atender o chamado do mestre para ser o seu discípulo. Então, ele ficou tão feliz que em Lucas 5, no versículo de 27 a 33, ele está registrado que ele deu uma grande festa, uma festa magnífica, uma festa abundante, com muita fartura. Possivelmente ele convidou seus amigos, seus colegas de trabalho, ele deu essa festa em gratidão a Jesus. E na festa estavam ali muitos publicanos, muitos pecadores, que talvez fossem seus parentes e seus amigos, juntamente com os discípulos. Mas os escribas e os fariseus, vendo que Jesus estava ali com eles, estavam todos reclinados à mesa, perguntaram aos discípulos do mestre: por que Jesus está comendo com publicanos e pecadores? Para os escribas, se Jesus era um profeta verdadeiro, ele não deveria associar-se nem comer com publicanos e pecadores, pois os escribas e fariseus se consideravam puros, eram saudáveis e eles não se misturavam com publicanos e pecadores. Eles seguiam então todos os rituais judaicos. Agora, o rei está ali se misturando, aquele que diz ser o Messias, que diz ser o rei, está se misturando com publicanos e pecadores. O que está acontecendo? Algo estava errado. Mas Jesus declara que os sãos, os bons, já que os fariseus e os escribas, eles se consideravam bons, então eles não precisavam, não necessitavam de médico, mas sim aqueles que estavam precisando. Eles precisavam de um enfermeiro. Os justos, os bons não precisam de médicos, mas vocês, os publicanos e os pecadores precisam. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores, eu vim chamar aqueles que querem para serem curados espiritualmente. Os fariseus e os escribas seguiram os rituais judaicos, mas os seus corações estavam longe de Jesus. Eles observavam a lei ao pé da letra, mas eles não tinham compaixão daqueles que precisavam da ajuda espiritual de Jesus. E Jesus declarou que ele veio para chamar pecadores, e ele declara que ele veio para cumprir a ordem e fazer a vontade do Pai, buscar e salvar aquele que se havia perdido, aquele que se arrepende. Então, o chamado de Mateus nos ensina que devemos sempre atender o chamado do Mestre, que devemos, a exemplo de Jesus, nos envolver com os pecadores, não praticar o que eles praticam, mas estarmos envolvidos com eles para levá-los ao Mestre Jesus, para que eles possam obter o perdão dos seus pecados, a justificação dos seus pecados e converterem-se ao Senhor Jesus. Nós vamos parar aqui. No próximo domingo nós continuaremos o nosso estudo do livro de Mateus. Um bom domingo a todos.